Cante comigo. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser, cada vez mais. Para você, eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser, cada vez mais. Quanta esperança, santa harmonia, ouço uma voz me chamar, voz de perdão, brilho celeste então, toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Eu te agradeço, querido Jesus. Cristo, te amo, tu és minha Amém. Muito obrigado, Wallace, pela canção. Nós pedimos o Wallace para cantar esse tema porque fala sobre gratidão, gratitude. O nome da canção se chama Obrigado, Graças. E hoje o tema vai ser sobre isso, sobre gratidão. E por que gratidão? Muitos motivos, né? Nós teríamos muitos motivos para agradecer a Deus. Nós comentamos na escola sabatina, na escola sabática, que às vezes
recordamos mais as coisas negativas, não? Recordamos mais as coisas negativas do que as positivas. Mas, quando nós fazemos uma retrospectiva, né? Estamos no dia 31 de dezembro de 2022. Na verdade, para ser mais sincero, deixa eu ver, já hemos cambiado, né? Já hemos cambiado, já mudamos de ano, já estamos em 2023. Né? Passamos 365 dias e temos muitos motivos para agradecer a Deus. E eu gostaria de fazer uma breve reflexão e depois dessa meditação eu vou abrir espaço para que talvez umas 3, 4 pessoas, vocês já podem ir pensando, ok? 3, 4 pessoas possam vir aqui diante e com um motivo de agradecimento, agradecer por algo, não? Que Deus hizo em vossa vida nesse ano, em 2022. Né? 3, 4 pessoas podem ir pensando, depois vocês vão ter a oportunidade de vir aqui diante e agradecer ao Senhor por algum motivo especial. Né? Muito bem, eu gostaria de abrir a palavra de Deus em 1 Crônicas, capítulo 16. Assim como estamos, vamos orar. Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, porque a tua misericórdia é infinita, nunca se acaba. Agora que estamos abrindo a tua palavra, pedimos a unção do teu Santo Espírito para que esteja conosco. Tudo isso pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O rei Davi escreveu um salmo, que não se... Na verdade, esse salmo está em 1 de Crônicas. 1 de Crônicas, capítulo 16. E esse salmo é um salmo de ação de graças. Se encontra em 1 Crônicas, capítulo 16, dos versículos 7 ao 43. É um salmo, não vamos a ler, não, são muitos versículos. Salmo 1 de Crônicas 16, capítulo 7 ao 43. Pero me gostaria de começar lendo um versículo, o versículo 12. O versículo 12. O versículo 12, 1 de Crônicas 16, 12, diz assim: lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vamos falar brevemente sobre 4 coisas, 4 verbos. Lembrar o que Deus fez em nossa vida nesse ano. Louvar o nome de Deus. Alegrar-se apesar das circunstâncias. Então, alegrar-se. E por último, falar do que Deus fez. Hablar, né? Do que Deus hizo por nós. Então, lembrar, acordar-se, louvar, alabar a Deus, alegrar-se e hablar. A gratidão é um reconhecimento, né, de uma pessoa por alguém que lhe prestou algum benefício. Isso seria gratidão. Gratidão é reconhecer o favor ou algo que alguém fez por nós. Né? Gratidão. Estar grato, agradecido por algo que alguém fez por nós. E nesse texto, que é um salmo, né? Aqui se encontra em 1 Crônicas 16, é um cântico de ação de graças. É um cântico de ação de graças do rei Davi. O rei Davi acabava de trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. E ele estava muito agradecido. Na verdade, é difícil encontrar uma pessoa, é muito difícil encontrar uma pessoa tão agradecido como Davi pela Bíblia. Paulo também foi um homem muito agradecido. Mas Davi está em outra dimensão. Porque Davi caiu muito fundo. Caiu muito profundo. E Deus levantou. Então, o agradecimento, ele vivia para agradecer a Deus. E é espetacular, quando a gente lê os Salmos, como pode um homem
haver sofrido tanto antes de ser coroado e depois com seus inimigos, né? Ser tão agradecido, apesar, né, apesar das circunstâncias. Então, o primeiro, gostaríamos de ler novamente o versículo 12. Lembrai-vos, acordar, né? Acordai-vos das maravilhas que isso. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Então, um coração agradecido não tem amnésia. Um coração agradecido sempre se lembra do que Deus fez na sua vida. Sempre. Guarda sempre em seu coração os benefícios do Senhor. No Salmo 116 também o salmista fala sobre isso. No Salmo 116 também Davi fala sobre o que Deus fez pelo seu povo, os seus feitos, as grandes obras que isso Deus. Davi sempre estava lembrando o que Deus havia feito com o seu povo lá no deserto. Muito tempo. Davi viveu mais ou menos ao redor do ano 1000. E ele lembra sempre do que aconteceu na época de Moisés. 1500, 1400, 400 anos antes. Então Davi sempre está lembrando, sempre está acordando de lo que Deus hizo por ele. Salmo 116, versículo 1. Luego el 8 al 11, pero voy a quedarme con el 1. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor porque Ele é bueno. Su amor, sua misericórdia dura para sempre. Então, em primeiro lugar, acordar-se, lembrar dos feitos de Deus. Em segundo lugar, louvar. O louvor deve estar sempre no nosso coração. Aí vamos para o versículo 9. 1 Crônicas 16, 9. Cantai-lhe salmos. Cantai-lhe a Deus. Mel, a gente queria ver você cantar mesmo. Próxima vez você canta comigo. Junto com a Gabi, com o Dani. Junto, tá? Cantar-lhe a Senhor. Né? Davi era um cantor, era um músico. Quando ele queria afastar todos os seus demônios, os demônios do rei Saul, todas essas coisas ruins, que assim era ali. Tocava. Davi inventou muitos instrumentos e também muitíssimas canções. A maioria delas, não todas, estão nos Salmos. Os Salmos são música, é música. Quando a gente vai em Israel, você vê que eles cantam a Bíblia. Eles cantam. Você vê cantando e tal. É música. Então, quantas vitórias nós recebemos? Quantas vitórias hemos recebido de Deus nesse ano? Quantas bendições, quantas bênçãos nós recebemos de Deus? Devemos louvar a Deus, cantar ao Senhor. Terceiro lugar, alegrar-se. Alegrar-se por quê? Somente pelas coisas boas? Alegrar-se apesar das circunstâncias. Apesar das circunstâncias. E aí vamos para o versículo 10. 1 Crônicas 16, 10. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. No Salmo 16, versículo 11, ele diz que na presença do Senhor há abundância de alegria e delícias perpetuamente. Existem alguns salmos, o Salmo 16 é um deles, que fala sobre louvor, fala sobre alegria. Mas quando nós olhamos o contexto deste salmo, Davi estava sendo perseguido. Sabe o que é isso? Mas não é uma perseguição por, né, tiraram sua liberdade de expressão. Não é isso. É perseguido com mandado de morte.
mandado de morte. E ele, mesmo assim, apesar das circunstâncias, o que ele fazia? Se alegrava. Então aqui tem uma lição para os cristãos. A alegria, ela é independente das circunstâncias. Não é que o cristão, não é que o cristiano tem que ser um masoquista. Não? Alegrar-se pelas coisas malas, não é isso. Deus tem a capacidade de, tem um ditado em português, de escrever certo por linhas tortas, em espanhol. Deus tem a capacidade de escrever com linha certa, não? Escrever certo com linhas torcidas, não? A ideia é a seguinte: nos vem situações difíceis em nossa vida, tempestades, dificuldades. A nossa alegria não está nessas situações, mas está porque Deus tem a capacidade de transformar essas dificuldades em consolo, encontrar consolo no meio das tempestades. Amém. E logicamente aí vai ocorrendo também um trabalho no nosso caráter. 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim, já são palavras do apóstolo Paulo. Exatamente, ele já vem na nossa mente, né? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade do pastor Pedro. É só isso? Não. Quem disse aí? Porque essa é a vontade aqui. Amém. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que coisa linda. E dois homens que sofreram. Se falar em sofrimento, já vem automaticamente o nome de Paulo na mente. Paulo chegou a dizer que sofreu mais que todos os apóstolos juntos. Ele só teria sofrido mais que todos os apóstolos juntos. Mas não foi o Paulo né? Não é o nosso Paulo ali da Luna. Ele também, o homem está sofrendo. Está sofrendo muito, né? As costas, os joelhos. Mas Paulo foi açoite. Ele declararam morto algumas vezes. Naufrágios, insultos. E esse homem perseverava. E esse homem na prisão, junto com Paulo, ele é Silas, louvando ao Senhor, com as costas todas dilaceradas. Louvando e o Senhor, o que aconteceu? O Senhor atua. Porque ele vê os seus filhos nessa situação e vê que, apesar das circunstâncias, se alegram. Não se alegram por las circunstâncias, senão que apesar de. E aí vem um outro versículo rapidamente na nossa mente. Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém. Deus, ele tem a capacidade de transformar as dificuldades da nossa vida, as dificuldades da nossa vida, para bem. Mas não somente para o nosso bem, para o bem daqueles que estão ao nosso redor. Amém. Transforma maldição em bênção. Então é importante ter um coração também alegre, apesar das circunstâncias. Porque se o cristão ele vai se alegrar somente quando as coisas vão bem, né, a nossa alegria vai ser sempre muito escassa, momentânea. Né? E por último, falar. Hablar de quê? Do que Deus fez na nossa vida. E para falar do que Deus fez na nossa vida, né, aí vamos rapidamente nos versículos 8 e 9. 1 Crônicas 16, 8 e 9. As segundas partes dos versículos. Versículo 8. Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Versículo 9, a segunda parte. Narrai todas as suas maravilhas.
Então, versículo 8, fazei conhecido entre os povos. O que é isso? Contar. Então, qual é o trabalho nosso? O nosso dever? Falar do que Deus vai fazer, barato, bora, puede ser también, pero sobre todo lo que Dios ya ha hecho. Lo que Dios ha hecho en 2022, o que Deus fez por nós em 2022. Divulguem para as nações o que ele tem feito. Então, aquilo que Deus tem feito em nossa vida não pode ficar somente para nós. O nosso propósito neste mundo é ser luz. E luz é iluminar, é falar, é ser bênção. E para ser bênção temos que comunicar o que Deus fez na nossa vida. Se alguém fala, pastor, eu não sei falar, eu não sei dar estudo bíblico, eu não sei pregar. Não precisa ter estudos, muito conhecimento. Fale do que Deus fez por você. Fale, hable sobre lo que Dios ha hecho en su vida. La transformación que yo era así y ahora soy así. Né, Manuela? Manuela pode falar. Todos os que não nasceram na igreja, né? Que tiveram uma conversão de adultos, né? Isso é muito marcante. Então, é simplesmente contar uma experiência. E uma experiência nesse mundo pós-moderno que estamos vivendo, que é muito relativista, é muito importante. Porque cada um tem a sua verdade nesse mundo. Agora, nadie te pode rechazar ou negar a experiência de um. A experiência que cada um tem. Porque você vai contar em primeira pessoa. Eu vivi isso. Deus fez isso por mim. E ninguém pode dizer algo contrário. Porque é a tua experiência que você está contando. E como conclusão, eu gostaria de deixar... bom, ali também Paulo fala em Colossenses 3,15, sejam agradecidos. Né? O agradecimento sempre está nas cartas paulinas. E gostaria de deixar uma citação, que aparece no livro Eventos Finais, página 72, que é muito conhecida. Eventos Finais, página 72, né? Ellen White diz assim: nada temos a temer quanto ao futuro. Tem que ajudar o Dani, porque o Dani está fazendo a tradução. Né? Nada temos a temer, ou seja, não precisamos ficar com medo do que vem no futuro, a menos que esqueçamos, né? A menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor tem nos guiado no passado. Então, se nós lembrarmos, se nos acordarmos de lo que Dios hizo por nosotros en nuestro pasado, no hace falta irnos muy lejos. Eso é que está terminando. Né? Não necessitamos ter medo do próximo ano, nem dos próximos anos. Por quê? Porque Deus sempre é fiel. Deus sempre é fiel. Foi fiel com as suas promessas no passado, com o seu povo. É fiel conosco na nossa vida e será sempre fiel. Não necessitamos. Então quer dizer que não precisamos fazer planos, não precisamos. Não é isso. Vamos fazer planos, pode ser que não se concretizem alguns e virão problemas, dificuldades, tanto internas no nosso mundo emocional como no mundo externo. Mas as circunstâncias do mundo não devem afetar a nossa felicidade e o nosso compromisso. Essa é a grande lição que Deus nos traz. Então, 4 coisas: lembrar, acordar-se de lo que Deus hizo em nossa vida, né? Do que Deus fez por nós, louvar o nome de Deus, alabar o nome de Deus, alegrar-se apesar de, né? Alegrar-se apesar das circunstâncias, e hablar do que Deus fez por nós.
E agora, para ir encerrando, eu gostaria de abrir, dar oportunidade para vocês. Vocês. Talvez 3 ou 4 pessoas, né, para não estender muito. Quem sentir no seu coração o desejo de expressar gratidão, pode vir aqui e dizer: eu estou agradecido porque Deus fez isso comigo nesse ano, não? Porque Deus ha hecho isso comigo nesse ano. Quem vai ser o primeiro? Vamos começar então com a Luciane. E aí já os próximos podem levantar sua mão que damos a palavra. Boa tarde, igreja. Feliz ano novo já, né, pastor? Amém, glória a Deus. Eu tenho 2 gratidão. Primeiro, por estar aqui, voltar a esse templo, voltar a essa igreja, onde vivemos muitos momentos, e ver a igreja cheia e estar aqui, pastor, já é um motivo de muita alegria. O segundo agradecimento é porque eu sou avó mais uma vez. Tenho uma segunda neta. A Tiana tem 6 meses e é mais um presente de Deus para minha vida. E agradecer a Deus porque tudo passou nessa pandemia e nós estamos aqui. Muitas pessoas não puderam estar aqui, né? E nós tivemos o privilégio de passar por tudo isso e continuarmos aqui na presença do Senhor. E o meu maior agradecimento é que eu pude mudar radicalmente a minha vida, deixei aquilo que eu prolonguei há muitos anos para estar perto do meu marido. Amém. Apesar de deixar aqui o meu filho e as minhas netas, mas eu dei o passo de poder viver o meu casamento de verdade e estar na França. E construir outros projetos. E Deus tem me usado de maneira grandiosa em vários projetos que eu tenho feito. E isso é um motivo de muita alegria, de poder agradecer a Deus nesse novo ano e falar que quando você dá o passo, Deus abre o chão para que você possa passar. Amém. E essa é a minha gratidão. Gratidão pela vida do Paulo, gratidão pela Aurora e pela família. Leonardo, apesar de não estar na igreja, construiu uma linda família. Amém. E hoje terminou os seus estudos, trabalha no governo de Colônia. E tudo isso é só um motivo de alegria e de agradecimento a Deus. Porque nós que somos imigrantes, deixamos o nosso país, viemos para um lugar novo, uma terra nova. Quando conquistamos e vemos nossos filhos, né, atingindo seus objetivos, para nós também é motivo de muita alegria. Eu estou aqui de coração muito alegre de estar vendo ali o Dani traduzindo, né, pastor? É algo grandioso para nós, mãe, né, Lu? Então, a vida do Leonardo está nas mãos de Deus, apesar dele não estar na igreja, mas é um menino bom, um homem que está construindo uma família linda. E eu agradeço a Deus por isso. Agradeço a Deus por ter encontrado a Mel aqui, né, Mel? Uma menininha que nasceu dentro dessa igreja e tantas outras pessoas que aqui passou e que a gente pode estar agradecendo a Deus pela vida delas. E eu agradeço a Deus pelo casal pastoral também. Amém. Por manter essa igreja viva, por manter a chama acesa aqui nesse lugar tão sombrio. Mas que Deus continue usando vocês. Amém. Em todos os lugares que vocês forem e principalmente aqui. Amém. Obrigada. Muito obrigado, Luciane. Alguém mais gostaria de agradecer a Deus por algo que Ele fez, na sua vida em 2022? Sim, Tatiana. No início, não precisa mais. Todos entendem alemão. Brauch nicht, ja, können. Ja, Deutsch, wenn Deutsch. Ela verstehen Deutsch. Okay, Wallace wird besetzen. Liebe Kirche, Querida igreja, ich möchte Dankeschön dem Gott sagen. Es war sehr schwer, dieser Krieg in Ukraine.
de agradecer a Deus porque a guerra na Ucrânia foi bem difícil. Es war mir so schwer, weil ich bin aus diesem Land, welche angegriffen. Para mim foi muito difícil porque eu sou desse país. Und es war ein großer Kampf, wer ich bin, zu diesem Krieg, aus diesem Land. Ich bin aus diesem Land. Eu sou desse país, né? Ich bin aus diesem Land, also fast 30 Jahre nicht da. Und Mais ou menos uns 30 anos já. der Organisator von diesem Krieg, Präsident, also ist mir fremd, ich kenne den nicht. Trotzdem, O organizador dessa guerra, como ela diz, né, é um presidente que eu não conheço. ich spreche diese Sprache, das ist meine Muttersprache. Es war große Krise drin. Eu falo esse idioma, mas para mim eu sofri uma grande crise interior. 3 Monate lang war so Katastrophe, Zustand. Por 3 meses eu passei por Und dann lugares internos. der Gott hat mir Então Deus me ajudou rauszukommen und a sair dessa situação. Position natürlich nehmen, damit das Land Ukraine Sieg kriegt. Damit das Land Ukraine Assim ele ajudou para que a Ucrânia ela vencesse essa guerra. Sieg kriege. Und vielleicht die Waffe, welche denn fällt bei diesem Land, E talvez as armas que caem nesse país, welche wäre denn da in der Ukraine? quem estaria ali? Vielleicht wäre es also Schiffe, damit die mehr nicht schießen auf diese Russen. Sie hatten Mangel von Waffen Ukraine. Und deswegen wünschen die Menschen jetzt mehr Waffen für Ukraine. As pessoas estão exigindo mais armas para a Ucrânia agora, né? Damit dieses Land Russland nicht mehr angreift. Para que a Rússia não ataque mais. Und es war schwer zu kapieren. E foi difícil de entender. Ja, und dann, ich weiß nicht, was Sie wünschen. Sieg und Kapitulation von diesem Russland. Ich weiß nicht, was Sie Não wünschen. sei o que vocês desejam, mas assim, que a Ucrânia ganhe, que Als Christ, ich weiß eu nicht, sou cristão. Que se acabe. es war so schwer. Ich bin geblieben auf der Position, es muss mehr Waffe sein, damit sie stehen bleiben, Russen. Angst haben von ihnen. Para mim, eu tomei a posição de que a Ucrânia deveria ganhar mais armas justamente para a Rússia parar de invadir. Né? Und es ist wichtig, jetzt in der großen solche Zeitung, Englisch aus USA, Washington Post, in diesem, vor einem Tag vielleicht, ein Artikel bekommen. Apareceu artigo no jornal Washington Post. Ja. Die Journalisten, sie hatten Herzen zur Ukraine. E os jornalistas eles têm um coração, né, um sentimento pela Ucrânia. Endlich. Und sie sagten, dringend, damit Präsident von Amerika dringend diese Waffen gebe. Eles estão apelando para que o presidente dos Estados Unidos ele entregue armas. Né, para a Ucrânia. Bis heute, es war null. Nur wenig. Até agora só foram entregues algumas poucas. Und jetzt vielleicht würden Sie kriegen diese Nachrichten am 1.2023. Es wird eine friedliebende Demonstration von diesem Weißen Haus. E vai ter uma grande demonstração de paz na frente da Casa Branca. Né? Talvez eles. Sie möchten diesen Land-Lease fordern von Präsident Amerika. Friedliebende Demonstration. Eles querem demonstrar então a paz, né? Ja. Paz pela. Und wenn Sie möchten, beten Sie damit nicht diese Waffe schieße, aber wäre bei Ukraine. E a gente ora para que as armas elas não entrem no país, na Ucrânia, e continuem invadindo, mas que elas permaneçam onde estão. Ich weiß nicht, wie es ist in der Bibel, wie es dieser Krieg oder andere, aber ich habe eine Position angenommen. Eu não sei o que a Bíblia diz a respeito, mas eu tomei uma posição para mim. Als Christ, es muss die Waffe sein, sie muss stehen bleiben, nicht schießen, aber muss sein. Que eles permaneçam ali em posição, mas não ataquem, né? Mas permaneçam em posição. Und dieses Land hat diese Waffe nicht.
Ukraine, damit zu besiegen, nicht bleiben. E a Ucrânia, infelizmente, não tem essas armas, né, para ganhar o Und país. es ist mir als Erwachsene schwer, alles anzunehmen. Erwachsene, groß, Oma, ich bin Oma. E para mim, como avó, como adulta, é difícil de entender Aber die Menschen, die diese essa Sprache sprechen, situação. sie sind deprimiert, depressiv und in schwerem gesundheitlichen Zustand. Die Herz haben, die Herz haben. Pessoas que falam esse idioma, elas estão feridas, né, interiormente. Und leider ist mein Enkel, er ist 22. Infelizmente, Er ist 22, er ist in Deutschland geboren und er ist also hier. Er meu spricht neto, Russisch, 22 aber er ist anos, ele Deutsch. fala alemão, ele fala russo, mas é alemão. Er kann nicht aus diesem psychischen Zustand nicht rauskommen. E ele não pode, infelizmente, não consegue se libertar Er dessa trägt, situação. er trägt diesen Laster, dass er schuld ist, Emocional, ele carrega weil er esse spricht peso, diese Sprache. porque ele fala esse idioma. Von diesem Land, die auch diese Russisch spricht, er spricht auch Russisch und deswegen trägt er diesen Laster, dass er Verbrecher ist. E ele carrega esse peso que acusam ele de ser Und ich bitte Sie auch für den bitten, assaltante, alguém que ataca os outros. Né? für meinen Enkel beten, damit er raus aus dieser depressiven Situation rauskommt. Também peço pelo meu neto, né, que ele Also, possa sair dessa situação. Und ich danke Gott, dass ich rausgekommen bin. Es war bei mir hier wie ein großer Äpfel hier. Eu agradeço a Deus porque ele me tirou dessa situação, porque para mim é como se tivesse uma grande maçã na minha So garganta. ein Eu não Kloß, conseguia 3 Monate lang. 3 meses. Ich konnte nicht beten für Ukraine, nicht für Krieg, gegen Krieg. Eu não conseguia orar. Und ich brauche natürlich nicht Ihr Verständnis, aber ich brauche, also was brauche ich? Das ist schweres Zustand, welche jetzt wir alle sind, um die Position zu anzunehmen. Eu oro para que a gente tome uma posição com relação à situação. Ich bedanke mich dem Gott, dass er mich raus hat. Eu agradeço a Deus que ele me tirou dessa situação. Amém. Danke dem Gott. Dir, vielen Dank. Alguém mais gostaria de agradecer a Deus? Também, em nome da minha família também, por ter Deus ter conseguido para a gente nos ajudado a conquistar objetivos na vida que, como para alguns de nós, demorou um pouco, né? Levou alguns anos, né? Para mim também. Mas eu agradeço a Deus porque Ele me ajudou a concluir a universidade depois de 5 anos. Então, concluí, agora eu sou oficialmente o Fala em Deutsch, aqui não tem pedagogo. Fala em Deutsch. Ich agora Você terminou, né? Você terminou. Also ich bin ja auch Gott dankbar, dass ich mein Studium abgeschlossen habe Ende September. Und ich bin ja offiziell elementar Musikpädagoge. E agora então eu posso exercer esse cargo Amém. em plenitude e realmente eu agradeço pela sabedoria, pela força, pela paciência que deu em meio também à situação que todo mundo sofreu aí do corona, mas aqui estamos, graças a Deus. Também agradecer pela vida da minha família, pelo que nos conduziu também. Amém. Em especial, nós tivemos aqui já um programa de agradecimento, mas eu gostaria de agradecer de novo a Deus porque Ele considerou meu pai também o término também do curso de naturopatia, né? E agora oficialmente também estabelecido essa área. Ele já trabalhou vários anos na área, mas agradeço a Deus porque ajudou também a conquistar. E minha mãe também, por ter dando essa oportunidade de conseguir também estudar essa área também, os dois trabalhando nesse ministério juntos, né, em família. Deus continue nos abençoando e abençoando cada um de nós. Amém. Agora alemão. Não vai mais falar mais ou a minha irmã, ainda foi um ano já mais conquista. A minha Fala em irmã Deutsch, também. se quer. Ja, das ist hier. Mein Vater hat Naturopathie, also eine Ausbildung gemacht in Spanien, in Barcelona, und er hat auch den Kurs abgeschlossen und jetzt kann er in dem Bereich arbeiten, ne, als Naturopath.
Und meine Schwester auch. Sie hat eine Ausbildung gemacht zum Mediengestalterin, ne? Und sie hatte auch die Ausbildung auch dieses Jahr abgeschlossen. Und wir sind da auch als Familie Gott sehr, sehr dankbar, dass er uns einmal diesen Erfolg gegeben hat im Leben. Ja. Aber. Jetzt kannst du gehen. Espanhol também? Não? Inglês também. Então também vou dar uma contribuição e vou agradecer a Deus. É tão difícil fazer isso porque são tantas coisas e a gente... Mas vocês querem que a gente sempre seja sempre específico, né? Então aí... Pode escolher uma ou duas? Não consigo. Transcende o meu ser de tanto agradecimento. Eu queria dizer porque quando você estava falando... apesar, Davi, ele era muito agradecido, apesar de Paulo era agradecido, apesar de, eu creio pelo contrário, eles eram agradecidos por isso, entende? Porque eles, como o próprio Paulo, quanto mais você é pecador, mais você sente, mais você é agradecido, entende? Então eu creio assim como Davi e Paulo foram muito no fundo, assim como eu fui muito no fundo. Eu também tenho essa sensação, essa sensibilidade do que é realmente o perdão, de quão valioso é o perdão de Deus. Aí também a moça que foi nos pés de Jesus, ela também é um exemplo muito grande de alguém que foi perdoada. Então, eu tenho muito a agradecer, mas como a gente tem que ser específico, né? Então vou procurar ver nesse ano uma coisa que eu agradeço muito a Deus. Primeiro, tem que falar. Eu fiz 15 anos de casado. Amém! E se eu tenho certeza que se eu não for. De casado. E se eu não for, eu tenho certeza, eu me conheço. Se eu não for, não conhecesse a verdade, eu não conseguiria. Então. Mas não é só você, né? Exatamente. Então, eu conheço a minha pessoa e eu sei que eu não seria beneficiada com essa bênção, né? Se não fosse o conhecimento da verdade. Então eu agradeço muito por Deus, porque por mais que a gente passe por dificuldades, quando a gente olha para trás, a gente vê, poxa, vale a pena. Quando Deus fala assim, ó, fiquem juntos, permaneçam. Olha que família linda. E se eu fosse por causa de uma coisa ou outra que a gente passa, a gente, né? Como eu sou muito pavio curto, muitas mulheres são assim, né? Graças a Deus os homens são melhorzinhos. E aí então, o que acontece? Esse ano também, nós, depois de 10 anos sem visitar o Brasil, eu tive a oportunidade, vocês conhecem a história, teve muitos problemas. Eu acho que a maioria de vocês conhecem. Mas eu pelo menos tive a oportunidade de ir e voltar com saúde e vivi as coisas que muito diferente no Brasil agora, Salvador pelo menos, e muito bom a gente ter essa oportunidade, né? Mesmo pensando só, vai. E também viver nesse momento da história do Brasil, porque na minha opinião, eu agradeço muito que foi antes da mudança, né, que vai haver. Então eu agradeço muito por isso. E também pelos meus filhos, eles estão engajados na escola, assim, melhorou por causa problema mundial, pandemia, né? Então eu agradeço sempre isso a eles. Eu acredito que esse ano foi muito difícil, mas é por isso que eu agradeço a Deus, porque apesar de todas essas dificuldades, olha para mim, olha pra gente aqui, né? Amém. E também uma outra coisa que eu queria falar eu agradeço muito pela minha liberdade, porque para mim, não sei a posição de vocês, como a própria Tatiana fala, ela fica com aquela coisa na garganta, e o que alivia ela muito? Vir aqui poder falar, não é? Ela não pode, a gente é limitado. Então, quando a gente vem aqui, pode falar, dividir com vocês,
divide com as pessoas. Não tem coisa mais preciosa, nem a vida é mais preciosa do que isso. É por isso que eu digo, Deus nos deu a vida de graça. Amém. A gente perdeu a vida. Ele nos devolveu a liberdade para nós podermos ter a oportunidade de receber a vida. Então agora a gente tem a liberdade porque Deus nos deu. E quando alguém tenta tirar isso da gente, é pior do que tentar tirar a vida. É por isso que eu digo que Paulo, ele ia atrás, ele sempre era muito agradecido. E ele lutava, mesmo que lhe tirasse a vida, ele estava feliz. Mas a partir do momento que tentam lhe tirar a liberdade de expressão, a liberdade de poder falar de Jesus, a liberdade de poder falar, de dividir as coisas com as pessoas, não há coisa pior na vida. Não há. Nem mesmo a perda. Muito obrigado. Bitte, Erwin. Bravo. Jetzt andersrum. Ich glaube, du brauchst kein Mikro. Anders schreibst Ja, ich möchte auch mal eine Danksagung machen. Ich bin nicht ganz so christlich, wir waren nicht so oft hier, aber wir haben ein schwieriges Jahr gehabt. Also bis in so einem Wellenteil bei uns zu Hause, auch meine Frau, die Marlene. Ich mache jetzt mal eine Danksagung an den Chef hier. Was? An den Chef? An Chef? Ja, also was für mich wichtig ist, wenn man noch Probleme hat, kann man mit ihm reden und er ist auch da. Und ich hatte auch Probleme und habe ihn auch angesprochen und er war auch da. Und das ist, finde ich gut. Das wollte ich nur mal so sagen, weil ich das sehr wichtig finde. Ne? Und was dein Land betrifft oder die andere Sache, die ich jetzt gerade noch gehört habe, möchte ich dir sagen, egal ob deine Sprache ukrainisch oder russisch ist, du musst ja hier keine Sorge machen. Das Problem, was da ist, da können wir auch nicht gerade sehr viel machen. Ich habe das jetzt gehört, manches nicht ganz verstanden, aber ich hoffe auch, dass das irgendwann jetzt im kommenden Jahr aufhört. Ne? Trotzdem, ich will noch mal kurz hier zurückkommen und dir Dank sagen, weil wenn es ein Problem ist, dann ist er da. Das finde ich gut. Und das hat mir, also mir persönlich auch, dieses Jahr was geholfen, auch dir natürlich, Elisa, klar. Ne? Das wollte ich nur noch mal so sagen. Und ansonsten wünsche ich für alle ein gesundes, also frohes neues Jahr, einen guten Rutsch, dass alles so klappt. Ne? Und ja, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Amen, genau. Alles klar. Dankeschön. Danke, Erwin. Yo creo que cerramos ya con Elisa. Feliz año nuevo para todos. Amén. Yo sé que todos tienen cosas para agradecer a Dios, pero a veces como que es impone venir aquí adelante. Yo estaba pensando venir, no vengo. Pero quiero agradecerle a Dios por muchas cosas, por todo, principalmente porque tengo el privilegio de estar aquí. No todo el mundo tiene el privilegio de hoy disfrutar, de estar aquí, porque muchos ya pasaron al descanso y otros eligieron otro lugar en vez de estar acá. Quiero agradecerle también porque mi sobrina vino este año a pasarlo con nosotros. También mis dos sobrinitos no pudieron venir, pero ellos ya vinieron la semana pasada acá y están pasando el diciembre con nosotros. También quiero agradecer porque ya tenemos 16 años, mi esposo y yo de casado. Amén. Con lucha, con pruebas, con tribulaciones, pero estamos juntos acá. Y agradecerle a Dios por haber aceptado a Dios y estar aquí. Amén. Y también quiero compartir este versículo, el 2 Corintios 5:17. Creo que dice que somos nueva persona en Cristo Jesús. Amén. Nueva criatura en Cristo Jesús, que las cosas viejas ya pasaron y toda ya en boca borrón y cuenta nueva. Entonces quiere decir que todo lo que pasó en el año pasado, las cosas malas que hicimos, porque hicimos algunas cosas o quizás muchísimas cosas malas, yo sé que Cristo Jesús la borró y que este nuevo año podamos empezarlo desde cero, alabando, glorificando a Dios.
Dios, perdóneme porque tengo los aparatos puestos y no puedo vocalizar correcto. Esperando también que mis dientes estén más bonitos este nuevo año también. Entonces le quiero dar muchas gracias a Dios porque Él sé que ya perdonó mis pecados y los de ustedes, y este nuevo año poderle agradecer con obediencia, no solamente de palabras, porque en verdad tendemos a decir muchas palabras lindas, pero en verdad estamos obedeciendo a Dios, agradeciéndole de corazón. Entonces eso es lo que yo quiero, que podamos este nuevo año agradecerle de corazón, haciendo su voluntad, por amor y fe a lo que Cristo ya hizo por nosotros. Bendiciones. Amén. Muchas gracias a Elizabeth, danke Eric, ja, für die Wörter. Obrigado, Manuela. E o Elias, o Elias tem uma coisa também que é dar. Elias, por favor. Vamos terminar com Elias, hein? Porque aqui... Comida, então... Muito obrigado pela oportunidade. Eu tenho muitos motivos para agradecer a Deus, porque, na verdade, Deus operou N milagres na nossa vida, não é? Na vida da minha família. Temos as filhas em Angola e o Senhor tem operado bastante. Temos a filha de 16 anos, na qual ficou grávida e teve uma menina, hoje somos avós, e portanto a menina nasceu com saúde e está ali linda. Então isso também é motivo de muito agradecimento, agradecer os irmãos pelo apoio que nos deram, moral e material, e isso tudo é motivo de muita alegria. E também agradecer pelo menino que nos nasceu, o Josué, que nasceu também, que está aí com 7 meses. Então também é um motivo de muita alegria e agradecimentos ao nosso Deus. Esses são, digamos, o que eu queria partilhar com a igreja, é agradecer a Deus. Muito obrigado por esta oportunidade. Feliz sábado mais uma vez, né? Eu não podia deixar de falar e agradecer, né? Primeiramente pelo privilégio de poder ter trabalhado para Jesus mais um ano, né? Foi um ano bastante difícil para todos nós, para todos nosotros ha sido un año muy duro, 2022, creo, ¿no? Bueno, desde 2020 com a pandemia, né? Vocês sabem, meu pai faleceu na pandemia pelo coronavírus. Eu estive que ir ao Brasil, mas mesmo assim eu dou graças a Deus, porque no meio das tormentas eu recebi muitas bênçãos, né? Então eu gostaria muito de agradecer a Deus também pela vida do meu filho, né? Quando nós chegamos aqui há 6 anos atrás, foi muito desafiante. Alemão é bem difícil, não nas alemães, o idioma, language, né? Mas Deus nos colocou pessoas maravilhosas, uma família. Todos nós que se consideramos adventistas, nós temos uma família em todos os lugares do mundo. Muito obrigada ao Senhor por isso, né? Encontramos amigos. A primeira amiga do Daniel, Melissa, está aqui hoje. Eu fiquei muito feliz de dar um abraço nela. Ela foi a primeira amiguinha do Dani aqui na igreja, da mesma idade quase, né? E Deus foi tão maravilhoso conosco, porque eu nunca pude ajudar o meu filho no alemão. Eu nunca pude ajudá-lo, mas eu alfabetizei o Daniel em português. Ele fala e escreve em português, né? Com erros, mas fala e escreve. E hoje, né, eu venho ele ajudar na tradução em alemão. E esse ano a gente conseguiu uma grande vitória que eu gostaria de compartilhar e falar que não podemos desistir, mas persistir. Quando meu filho terminou o Grundschule, né, estava para terminar o Grundschule, a professora faz uma reunião com os pais e falam, né, é totalmente diferente o sistema alemão com o sistema brasileiro de educação, né? Com 10 anos já tem que definir, entre aspas, né, entre comillas, um pouco o futuro do filho, né? Pode depois fazer uma faculdade, mas é mais difícil. E quando eu pode sim. Não, mas não é difícil, porque é difícil, não é fácil.
Não é fácil, pode. é difícil, né? É difícil, mas pode. E a professora falou conosco que provavelmente ele não ia, né, talvez acompanhar, né? Porque o alemão dele era bom falado, mas a gramática. Eu falei para ela, eu vou mudar de nome. Eu mudo meu nome. Se o meu filho não vai aprender bem o alemão, sozinha em casa, eu falei inglês com ela, né? Eu cheguei em casa e orei. Falei, Senhor, eu não posso ajudar meu filho em alemão. O Pedro tem que estudar, né? Muito difícil para mim como mãe. Porque com o português eu sei que se eu estivesse no meu país eu estaria ajudando ele, porque eu alfabetizei ele sozinha, com os livros. E eu coloquei a professora particular, né, a Lorena, ela ajudou também. E a Lorena falou, Heloísa, o Daniel é muito inteligente, ele só é preguiçoso, só é perezoso, parece muito listo. Estudou somente, acho que foi o tempo da pandemia, 2 meses. Quando ele entrou na escola na 5ª série, ele foi, né? Aí as professoras falaram, não, ele pode ir para o Realschule. Ele fez um Realschule na 6ª série. Esse ano, de 25 alunos, ele foi o único menino que ele foi indicado para ir para o ginásio. Juntamente com mais 2 meninas, de 25 alunos. Pedro recebeu um telefonema da escola e falou, seu filho, ele pode ir para um ginásio. Fizemos reuniões, meu esposo que vai, agora meu esposo já passou no Betzvai, é uma glória também, é uma alegria. Pedro passou na prova esse ano do Betzvai. Sabemos que não é fácil para nós, como família, igreja, os cargos pesados, né? É um trabalho difícil, mas a recompensa é muito grande, que é vermos pessoas para Cristo. E aí, quando a professora falou esse ano para o Pedro que participa mais das reuniões, né? É triste também como mãe, eu gostaria, mas é o Pedro que faz essa parte. E aí falou, né, que o Daniel poderia, sim, as notas dele, a capacidade dele é para um aluno de ginásio. Então eu sou muito agradecida a Deus, né? Primeiramente pelo privilégio de podermos trabalhar para ele, e o segundo, que mesmo a gente sendo imigrante, não falando idioma, Deus pode todas as coisas. Amém? E amém. Eu não podia de deixar de dar esse testemunho. E eu agradeço muito também pela vida de todos vocês. Trabalhar para mim, com as mulheres, como o Eric falou, trabalhar com a Luciane, que já foi diretora do Ministério da Mulher, agora eu sou, trabalhar na escola sabatina, com as crianças, não tem preço que pague. Aliás, eu não ganho preço. Eu ganho almas para Cristo. Amém. Amém. Muito bem, como nós havíamos dito, né? Muito obrigado, graças a Deus, que foi Alenas, né, que participaram. Nós temos aqui essa caixinha de oração, que durante o mês de dezembro esteve aqui, vocês colocaram seus pedidos. Se todavia tenéis algum pedido de oração, podem colocar aqui, porque depois que terminarmos aqui agora, na programação, nós vamos ali fora e vamos queimar os pedidos, ok? Vamos queimar os pedidos, elevando simbolicamente esses pedidos ao trono de graça do nosso Senhor, tá? Então, se vocês ainda têm algum pedido de oração, podem colocar aqui, enquanto nós terminamos ou cantamos o hino final, e oramos, e logo então vamos ali fora brevemente para poder ter mais pedidos. Já pode dar agora? Põe lá na Pode caixinha. colocar aqui. Se alguém tiver pedido de oração, pode pôr na caixinha. Vamos então entoar o hino final. Vamos colocar-nos em pé para poder cantar o hino final.
esperar um minutinho, que às vezes se apaga o clima, né? E demora um pouquinho para voltar a reiniciar. Escolhemos 2 hinos. O primeiro hino foi sobre gratidão. E o hino final sobre a volta de Jesus. Porque essa é a nossa esperança. Esperamos que Jesus venha pronto. Se possível em 2023. Mas o importante é a esperança, né, que temos da volta de Jesus. Com poder voltará, os céus levará para o céu. Viremos com ele para sempre morar, no lar sós em paz e de amor. Estás pronto a ir e morar com Jesus, o teu Salvador sem igual. Ir para o lar celestial, nós vamos ao céu para morar com Jesus, no lar onde a paz divina, no lar onde a dor e a morte cruel jamais poderão adentrar. Querido e amado Deus, muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor nos deu em 2022. Senhor, já entramos em 2023 e entramos na Tua presença. Senhor, queremos continuar e caminhar todos os dias desse ano na Tua presença e companhia. Senhor, envia-nos Teu Santo Espírito todos os dias da nossa vida para guiar-nos, para ajudar-nos, Senhor, a mostrar-nos o caminho que devemos trilhar nesse ano. E se necessitamos, Senhor, mudar, com certeza, necessitamos mudar muitas coisas na nossa vida, por favor, nos ajude nessa tarefa. Porque nós queremos, Senhor, caminhar em direção à Canaã celestial. Ajuda-nos a ser luz, ajuda-nos a ser sal, a ser bênção para as pessoas. E a nos alegrarmos, a falar do amor de Deus, a louvar ao Senhor, e tudo o que nós necessitamos, Senhor, que hemos aprendido na Tua palavra. Tudo isso nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Antes, então, de subir, né? Pode fechar.